Êxodo capítulo 27. O altar para os holocaustos. No capítulo anterior, 26, nós meditamos o tabernáculo, a tenda de Deus, e também a cobertura de peles e as tábuas, e o véu que separa o Santíssimo. Versículo 1 de Êxodo 27. Aqui leremos: Quanto ao altar, o farás de madeira de acácia, medindo 2,25 metros de largura. O altar será quadrado, sua altura será de 1,35 metros. Dos 4 lados fará pontas em forma de chifres, que formarão uma só peça com o altar, e o revestirás de bronze. Versículo 3. Tu lhe farás também recipientes para recolher as cinzas da gordura incinerada, e bacias para a aspersão, garfos para a carne e braseiros. Farás todos esses utensílios de bronze. Tu lhe farás também uma grelha de bronze em forma de rede, e farás 4 argolas de bronze nos 4 cantos da grelha. Versículo 5. Colocarás essa grelha abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar, e a cobrirás de bronze. Farás igualmente varas de madeira de acácia para o altar, e as revestirás de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar, quando este for transportado de um lugar para o outro. Farás o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Veja só, vamos ler aqui na Bíblia King James, que é a Bíblia de estudo. Há uma relação simbólica muito profunda e ampla entre todos os elementos e objetos no tabernáculo e o plano de Deus para Israel e, mediante o Messias, seu Filho, Jesus Cristo, com todos os cristãos em todos os tempos e por toda a terra. Veja só, o altar dos sacrifícios indica a parte suprema da obra do próprio Deus. 2 pontos. O sacrifício de si mesmo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, a fim de pagar todo o preço dos nossos pecados. É de madeira, e em certo sentido a cruz foi o altar de Cristo, onde ele foi oferecido como cordeiro sem mácula, como sacrifício universal pela humanidade. As ofertas diárias feitas no altar uniam o povo de Israel no culto de devoção e gratidão a Yahvé, e bradavam uma lembrança de que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Hebreus 9:22. Até aquele glorioso dia em que Deus, em Jesus Cristo, se entregou a si mesmo como o único, soberano e definitivo sacrifício. Vamos abrir em Hebreus 9, primeiro no versículo 20, 21 e 22 de Hebreus 9, onde está falando sobre o perfeito sacrifício de Cristo. Este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes, e procedeu da mesma maneira, aspergindo com sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue,
e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifícios muito superiores a este, pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, mas por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora Ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Brindar salvação a todos que o aguardam. Vamos ver aqui na Bíblia King James, que é a Bíblia de estudo, veja só. O sistema mosaico era composto da lei e de todos os procedimentos sacerdotais levíticos. Contudo, os sacrifícios perpetuados pela lei, ano após ano, constituíam-se em uma grande ilustração e antevisão, abre parênteses, literalmente em grego, uma sombra, fecha parênteses, do poderoso e derradeiro sacrifício vicário de Cristo. Então ali o sistema, a lei de Moisés, todos os procedimentos que os sacerdotes faziam, os sacrifícios dessa lei, que faziam todos os anos, constituía-se, era uma ilustração, uma antevisão, era uma sombra daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou. O alvo da fé cristã é nos tornar discípulos, abre parênteses, cópias fiéis, fecha parênteses, discípulos, cópias fiéis. Sabemos que discípulos também significa aluno, seguidor, cópias fiéis de Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Aqui leremos. Portanto, antes que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Observemos aqui, embora esse trecho com várias posições teológicas de Paulo continuam sendo grandes temas de estudo por parte de teólogos e linguistas, nessa passagem há certo consenso de que o conhecimento aqui mencionado não é abstrato. No versículo 29 está se referindo, portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, há certo consenso de que o conhecimento aqui mencionado não é abstrato, mas é fruto da essência de Deus, o amor e seus atributos, fidelidade e justiça. Fidelidade e justiça. Deus não apenas nos conhecia antes mesmo de termos a mínima informação sobre Ele, mas também nos conhecia
no sentido de nos haver escolhido desde a fundação do universo. Efésios 1:4, 2 Timóteo 1:9. Assim como desde a eternidade passada, Deus conhecia os que, pela fé, se tornariam seu povo. Esse conhecimento prévio de Deus em relação a cada ser humano aponta para a graça da eleição, frequentemente embutida no verbo, entre aspas, conhecer, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela aparece em passagens como 1 Coríntios 8:3 e Gálatas 4:9. Veja só, o fato de alguém vir a amar a Deus não é um mérito humano, não é um merecimento de nós, seres humanos, mérito, mas resultado direto da ação do próprio Deus, da ação divina. O homem é chamado não no sentido de um simples e casual convite, mas por, abre aspas, uma convocação solene, fecha aspas, e justificado por consequência da, abre aspas, convocação, fecha parênteses, convocação, abre parênteses, chamada, fecha parênteses. E o grande clímax, 2 pontos, glorificado no sentido de ser como Cristo é. 1 João 3:2, onde fala sobre a vida santa dos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Aqui João, lendo aqui agora na Bíblia de Estudo, João usa uma expressão grega especial para enfatizar que a fé no Senhor é uma, entre aspas, confiança inabalável. Uma confiança inabalável no seu amor e poder. E que mediante essa fé sincera, o crente vai abandonando, abre parênteses, santificação, tudo o que separa, abre parênteses, pecado, fecha parênteses, da plena comunhão com o Espírito de Deus. Então nós sabemos que o pecado nos separa da plena comunhão com o Espírito de Deus. Nós devemos ir abandonando nossos erros, nossos pecados, para então termos uma vida em santidade, em santificação progressiva ao Senhor. Vamos ler João 1:29, onde diz sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro João 3:6. Aqui leremos: Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não ouviu, nem tampouco o conheceu. Observemos, o apóstolo não está exigindo uma perfeição impecável dos crentes, não, pois ele reconhece as limitações dos seres humanos a que ele próprio estava sujeito, o apóstolo Paulo. O que ele está ensinando, o que o apóstolo Paulo, o que João está ensinando, o que João voltando aqui, o apóstolo não está exigindo uma perfeição impecável dos crentes, não é isso, pois ele reconhece as limitações dos seres humanos a que ele mesmo próprio estava sujeito. O que ele está ensinando é que, diferentemente dos gnósticos de sua época, os cristãos devem buscar viver de uma maneira santa, abre parênteses, não caracterizada pelo pecado renitente e insensível, fecha parênteses, de acordo com a palavra de Deus.
tudo o que é certo, mas devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Abre parênteses, tudo o que é certo, justo e generoso. Filipenses 4, 8 e 9. Inclusive pela prática da confissão do pecado. Abre parênteses, o reconhecimento, fecha parênteses, e correção dos erros cometidos diante de Deus e dos homens. Mateus 18, 15 ao 20. Então nós entendemos que devemos sim observar, nos examinar e aplicar correção dos nossos erros. Vejo que nós estamos cometendo os erros e os pecados e abandonando para a glória de Deus. Vamos voltar agora então, continuando em Êxodo. O átrio, 2 pontos, o pátio do tabernáculo. Versículo 9 de Êxodo 27. Farás também um átrio para o tabernáculo. O lado sul do Negueb terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. Versículo 12. O lado ocidental, que dá para um mar, com suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente do sol, igualmente terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento para um lado da entrada, com suas 3 colunas e suas 3 bases, e cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. Versículo 16. Na entrada do átrio haverá uma cortina em forma de véu de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas em torno do átrio estarão unidas com vergas de prata. Seus ganchos também serão de prata e suas bases de bronze. Esse pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas em formato de véu de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço sagrado do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do átrio, serão confeccionados em bronze. Versículo 20. O azeite puro para o candelabro. Versículo 20. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas para o candelabro, para que haja lâmpadas continuamente acesas no recinto. Na versão da Almeida, revista corrigida, está escrito, versículo 20: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Versículo 21: Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Na versão da King James está, versículo 21, Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas acesas na tenda do encontro, fora do véu que está diante das tábuas da aliança, para que queimem desde a tarde até a manhã perante Yahvé. É um decreto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. Veja só, para nós concluirmos, vamos ler aqui Romanos, carta do apóstolo Paulo
do apóstolo Paulo à igreja de Roma, versículo 10 de Romanos 6, está escrito: porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado, todavia quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, nós não devemos obedecer à vontade do pecado. Veja só. Vamos voltar aqui agora para concluirmos. Versículo 12: portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer-lhes às suas vontades. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. Então, nós não devemos obedecer à vontade do pecado de forma alguma. Veja aqui: e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. É um chamado aqui. É um chamado que Deus está fazendo para todo cristão sincero que venha se tornar, que nós nos tornemos a cada dia, na nossa vida diária, em nossos relacionamentos, aquilo que nós já somos por posição, humildemente falando, ou seja, morto para esse sistema mundial em pecado, e também para o seu pecado, o meu pecado. Entende? Nós devemos nos apresentar, nos tornar, nos obrigar a ter um comportamento nessa vida com uma posição de mortos para o pecado. Não, eu estou morto, como que eu vou fazer alguma coisa? O morto não faz. Então eu tenho que me apresentar morto para o sistema mundial pecaminoso e para o meu pecado. Entendeu? Então nós devemos lutar para fazer prevalecer a vontade de Deus. E daí nós temos que estar vivos para adorar e servir a Deus, e mortos para o pecado. Entendeu? Então essa tomada de posição, esse posicionamento de abandonar os erros e buscar servir a Deus em santidade, o próximo passo em direção à vitória do cristão sobre o pecado é a decisiva e perseverante recusar de permitir que o pecado volte a dominar a sua vida. Entendeu? Daí finalmente o último passo tem a ver com a entrega absoluta da vida, abre parênteses, todos os aspectos recônditos da alma, fecha parênteses, do crente, entregar aos cuidados do Senhor, porque daí agora Ele habita no meu corpo, no seu corpo, na pessoa do Espírito Santo. Entende? Então nós, quando abandonamos o pecado, começamos a obedecer a Deus. Quem ama, obedece a Cristo, ganha, recebe, é outorgado o Espírito Santo. Esse é o chamado para tornarmos sinceramente cópias de Jesus Cristo, imitar o padrão de comportamento de Jesus, a santidade dele, porque Jesus foi fiel até a morte. Mas todo mundo peca, todo mundo. Nós devemos confessar nosso pecado e nos examinar diariamente e abandonando nossos erros, abandonando o nosso pecado e buscar nos encher do Senhor diariamente, encher do Espírito Santo, para podermos servir a Deus, para glorificar a Deus, em nome de Jesus. Então nós concluímos aqui a leitura de Êxodo, capítulo 27, e permitindo Deus, nós vamos ler amanhã. Todas as nossas dúvidas nós esclarecemos aqui na palavra de Deus, por isso nós estamos sendo ensinados diariamente, instruídos a praticar a leitura da palavra de Deus com sinceridade, com vontade, com determinação, com alegria,
e uma leitura com muito cuidado, né, com muita atenção, para entender o que nós estamos lendo e, entendendo, em nome de Jesus, colocar em prática em nossa vida diária, para a glória do Senhor Deus.